Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live da Facimed. E hoje nós vamos abordar assuntos bem importantes na lista de atendimento e comunicação e professor aqui da Facimed, Glauber Fagá. Boa noite, professor, seja bem-vindo. E aí, preparado para esse debate, essas discussões? A gente sempre está se preparando, na verdade, né? Porque o mercado profissional, ele exige isso da gente, né? Então, eu até brinco dessa forma. Tá preparado? Não, eu ainda estou me preparando, porque sempre tem alguma coisa para aprender, sempre tem alguma coisa para a gente poder fazer. Então, nos preparamos para essa noite, mas tenho certeza que vai surgir uma dúvida ali que a gente vai ter que dar um jeitinho de responder também. É verdade. Bom, já vou começar então pegando um pouquinho pesado, né? Que vamos aproveitar o professor aqui. Por que é tão difícil escolher uma profissão, Glauber? Porque, assim, quando a gente fala de profissão e carreira profissional, querendo ou não, a gente lembra, assim, do que a gente passou, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos, me lembro, e eu já tinha certeza do que eu queria. Queria jornalismo. Só que eu senti uma pressão muito grande por, aos 17 anos, ter que escolher o que eu vou fazer ao longo do resto da minha vida, porque a gente, quando escolhe uma profissão, a gente pensa em se aposentar nela, né? Então, isso foi uma pressão muito grande. Você acha que esse tipo de situação atrapalha ou preocupa? Então, uma das situações e o problema que a gente realmente vê maior é justamente esse. Por que dentre tantas opções eu tenho que escolher uma? Né? Então começa por aí, já começa a nossa dúvida. Poxa, eu tenho, sei lá, possibilidades de profissão. E agora? Eu vou ter que escolher uma, mas eu gosto de tanta coisa, ou eu me identifico com tanta coisa. Então, realmente, assim, essa tomada de decisão ali com 17 anos, né, que é o caso de muitos, né, muitos iniciam a graduação já assim que concluem o ensino médio. Né? Então, assim, poxa, e agora? Eu vou fazer o quê? Né? E aí realmente entra nessa dúvida. Poxa, bom, se eu tenho várias possibilidades, eu tenho que escolher uma, né? Qual que eu vou escolher? E aí é onde entra, para que essas pessoas também possam nos auxiliar. Porque muitas das vezes a gente quer tomar essa decisão sozinho. E é uma dica que eu já dou para você que está em casa. Não tome essa decisão totalmente sozinho. Procure pessoas que possam te auxiliar, procure pessoas realmente que possam trazer para você informações. A gente fala assim, contador, né? Essa é a minha profissão de formação. Então, assim, e quando você entra no curso, você identifica que não é isso. Né? O mais simples dentro de todo o trabalho que precisa ser feito. E isso não é diferente com as outras profissões. Às vezes a gente visualiza uma parte, uma vertente daquela área que realmente quais são as possibilidades, quais são as áreas. Então a dificuldade muitas das vezes ela se dá em função do não conhecimento ou do desconhecimento daquela profissão. Né? Então, passar a conhecer realmente as profissões. E a Isa busca, né, realmente identifica ali qual que é dessas que você vai realmente se identificar para daí você escolher e iniciar, né, uma carreira a partir dela ali, um curso e tudo mais. E hoje em dia a internet ajuda bastante, né? No canal do YouTube, por exemplo, a gente tem vários vídeos de profissões também, né? O guia de estudante, onde dá para tirar uma ideia legal de cada profissão. Eu não sou tão velho assim, mas na minha época, né, a gente acaba falando assim, não tem jeito, na minha época esse recurso a gente realmente não tinha. A gente acabava muito por visualizar a mim. Então a gente acabava realmente, às vezes, seguindo por essas profissões. Por isso que a gente vê, às vezes, né, isso já mais há um tempo atrás, antes, né, até mesmo da minha geração, o negócio da família era uma determinada profissão. Justamente por isso, porque era o que estava mais próximo. Hoje, com a internet, né, de cursos de especialização, mestrado, doutorado, né, então é possível, né, a gente conseguir visualizar todas as possibilidades do nosso velho aliado, né, velho novo, né, aliado. É verdade. Bom, e continuando aqui, a gente sempre tem duas vertentes, né? Tem a pela área de humanas ou de exatas, não sei, ela termina o ensino médio e não sabe o que vai fazer, não tem nenhuma área que chame a atenção. O que essa pessoa pode fazer? Como que ela? Perceber digamos assim, os pequenos detalhes da própria rotina.
Porque, às vezes, a gente identifica, por exemplo, olha, eu não gosto, né? Olha, assim, não é de meu interesse, sei lá, medicina, administração, um curso dessa natureza. Mas aí eu gosto de jogar, por exemplo, videogame. Então, nós temos uma profissão que produz isso, né? E hoje isso está, assim, num volume muito grande. Então, por exemplo, eu não gosto de uma profissão, digamos assim, das tradicionais. Hoje nós temos diversas profissões que elas não utilizam, na verdade, desse meio para poder estar necessariamente desenvolvendo a sua atividade, né? Então, quando eu falo, por exemplo, de programação, eu tenho primos meus, por exemplo, que eles trabalham com isso. Então, assim, gostaram, então vou partir para aquilo que eu gosto de fazer. Eu consigo identificar para qual lado eu posso realmente me tender, né? Então, às vezes a gente fala assim, o curso superior ele é muito importante, né? E a gente realmente precisa, porque faz com que a gente adquira um conhecimento que a gente às vezes não consegue se não tem, né? Do curso, né? Existe. Mas uma coisa que eu aprendi ao longo da minha experiência, da minha profissão, né? É justamente isso. A minha carreira ela foi constituída por vários processos de quando eu saí ali, né, do ensino superior, o conhecimento, essa condição, digamos, e ao longo do tempo ela pode identificar. Eu já estou atuando de uma outra forma, mas tudo. Então, às vezes, assim, a pessoa, mas eu não gosto, né, não tenho um curso que me chama atenção e tudo mais. Você quer desenvolver sua carreira profissional? Faz aquilo que você já tem uma afinidade, que você já começa realmente a fazer, querendo fazer. E depois você vai se aperfeiçoando. Curso de administração, por exemplo, serve para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Por quê? Administrar, ele vai, assim, desde você conseguir organizar a sua agenda de atividades diária, até você conseguir organizar a agenda de atividades diárias da sua empresa, da sua equipe, dos seus funcionários. Então, isso não tem uma vertente específica, não tem um curso específico, né? Eu posso começar por às vezes, que não me chama tanta atenção, mas que ele vai conseguir me trazer um resultado legal. Citei o exemplo de administração, mas nós temos outros cursos que também têm essa mesma condição. Direito também é um deles, né? Muito. O direito, inclusive, assim, se a gente for pensar, né, a possibilidade, tem aquele que pensa, quem faz direito é advogar. Então, assim, é nesse aspecto que a gente começa a visualizar, né, por quais caminhos eu posso trilhar, na verdade, ali a partir um ensino médio, não saber muito bem onde seguir, em que caminho seguir, né? Então não precisa ter essa frustração, porque realmente é normal, né? Olha, eu vou fazer assim uma analogia realmente, né? Quando eu concluí o ensino, um prazo para que isso acontecesse, aí acho que foi um ano que eu fiquei assim sem estudar. E assim que eu comecei, né, a graduação, aquilo que eu gostava de fazer. E aí depois, obviamente, né, entrei na graduação e aí gostei. E aí na graduação me identifiquei com outras, né, possibilidades e assim fui trabalhando também. Então, assim, às vezes a pessoa fica, nossa, eu tenho que terminar e já tenho que começar porque eu não posso perder tempo. Às vezes, você precisa de um tempo justamente para poder ganhar experiência em alguns aspectos, para daí você também ter maturidade suficiente para escolher. 10 anos para poder falar assim, não, olha, eu acho que esse curso é o curso que é legal para mim, eu vou seguir nele agora. E aí a pessoa também já tem uma maturidade maior, né? Então, assim, óbvio, a gente também não precisa esperar esse tempo todo, não há essa necessidade. Mas também né, fica mais fácil para você e você vai conseguir desenvolver essa atividade tão bem quanto se tivesse iniciado logo após a conclusão ali do ensino médio. É nesse assunto mesmo que eu queria abordar. Por exemplo, eu conheço gente que a vida inteira falou, quero fazer veterinária porque gosto de animais, amo animais. Só que aí quando ele entra no curso, ele se depara com a situação de ver o sofrimento de um animal, porque o veterinário ele tem que cuidar. Eu não quero ver animal sofrendo. Então, assim, tem essa questão. Quando que a pessoa ela percebe que talvez ela não está no curso certo? Existe isso de curso certo e errado? Em quanto tempo a pessoa pode perceber, por exemplo, que talvez ela não está na área que ela deseja?
Olha, isso é muito. Já no primeiro período falar, não é isso que eu quero, eu vou seguir para outra. O que eu falo, né, assim, isso para a carreira profissional da pessoa, você identifica que realmente aquilo não assim, tá legal para você, que você não está gostando, né, daquele processo. Primeiro, examina realmente se é esse o seu sentimento, porque às vezes a gente pode sentir curso, mas se identificou que não é a sua área, se identificou que, olha, realmente para mim não é isso aqui que eu quero, o ideal é que você, próximo que seja, né? Ah, mas eu vou ficar fazendo. A gente sabe que a gente também não tem tempo a perder, como eu já disse. Então, a gente faz uma análise dentre as opções que tem e, óbvio, a gente tenta acertar o máximo possível. Então, fazer isso é interessante? Para não perder tempo, né? Porque às vezes você vai investir. Você perdeu esse tempo? De forma nenhuma. Como eu disse, todo o conhecimento que a gente adquire, ele é para a vida toda. Sim. Então, assim, eu falo isso porque, assim, não vou nem falar necessariamente do conhecimento, por exemplo, que a gente adquire na graduação. Mas eu, com 9 anos de idade, eu já comecei a fazer algumas coisas ali para poder vender. Na época eu morava em São Paulo e a gente soltava pipa lá, né? Uhum. Por incrível que pareça, algumas ações daquelas que eu realizei lá, eu trago hoje, da mesma forma. Então, assim, aquele conhecimento adquirido lá, por exemplo, hoje eu aplico de alguma forma, né? Hoje, até um fato, né, vamos falar assim, sabe que a tendência hoje nem tanto, mais, né, naquela época, não é tanto assim não, tá? Mas naquela época, assim, era muita moda, né? O pessoal realmente cortar uma pipa do outro e a pipa sair voando, né? Eu fiquei muito feliz que o meu produto que eu vendi, fabriquei e vendi, eu fui correndo atrás dele um dia, né? Porque cortaram a pipa e eu reconheci que era minha, porque eu sabia que eu tinha feito. Então, assim, é legal a gente sentir essa coisa, assim, tipo, ó, aquilo que eu fiz funcionou. São sentimentos e emoções que ao longo da sua carreira, né, você passa a ter. Então, assim, cursou um primeiro período de algum curso, né? E aí você identificou, pô, isso não é para mim. Alguma coisa daquilo que você aprendeu lá, você vai utilizar em alguma hora, em algum momento. Olha, eu já vi isso, né, na época que eu cursei esse curso. Uhum. E às vezes até utiliza, né? Sim. Então porque é um conjunto, na verdade, de coisas que vai formar esse profissional. E como você até mencionou, hoje 60, 50 anos estão aí nas salas de aula novamente fazendo outro curso. Então isso não é barreira. Porque tenho propriedade para isso, mas em casa mesmo minha avó, ela já passava dos 50 anos quando começou, trabalhou no estado, então assim, não tem idade. Se a gente for pensar para isso, fiz uma graduação, quero fazer uma ou outra depois, qual é o problema? Conhecimento nunca é demais, a gente sempre agrega. É clichê, mas é a única coisa e você vai continuar com ele, é uma coisa que é sua. Então, se dedicar, aprender, né? E aproveitar as oportunidades. No próximo bloco, então fica ligado que a gente vai falar sobre carreira profissional. Se você tem dúvidas sobre carreira profissional, então não pode perder. A gente volta já já. O que você vê quando pensa no futuro? Não se preocupe se tudo parece um pouco incerto. A Facimed está aqui para conectar você ao futuro. Sempre é tempo para começar. A hora é agora e o melhor lugar, você já sabe, né? Vestibular Turmas de Julho Facimed. São cursos nas modalidades presencial e à distância esperando por você. Inscrições no site vestibular.facimed.edu.br. Bom, estamos de volta. A gente falou sobre profissão. E agora a gente vai falar sobre química. E tem muita gente também que tem dúvidas, né? Termina a faculdade, mas não sabe que área atuar. Dá para você construir na sua mente, ou pensar, ou decidir que carreira profissional eu quero tomar ainda na faculdade? É possível inclusive antes até da própria faculdade, porque você pode já trilhar esse objetivo, né? Já iniciar com esse objetivo. É o que eu falo nesse aspecto, é isso, ter um objetivo. Qual é o meu objetivo? O que eu quero? Qual que é a minha meta? Começa a realizar as ações. Uma delas, obviamente, ingressar aí num curso superior. Eu
falando, né, assim, da minha experiência, hoje atuo também como docente, né, já desde 2012, né, eu trabalho na docência. A minha formação foi em 2011 e já na conclusão do meu curso ali, o que eu identifiquei foi justamente isso. Então, é possível? Comigo foi assim. Quando eu estava ali do sétimo para o oitavo, auxiliar as pessoas a compreender, né, o conteúdo e tal, era uma coisa que eu fazia já durante a graduação. Então é possível, né, as mais estudando mais um pouco para poder entrar num concurso, né, e trabalhar nessa área específica. Então existe, isso é algo natural, e é natural também você concluir o curso e falar, pô, e agora, eu faço o quê? Né? O ideal, óbvio, é que ao longo do né? E veja, né, os requisitos necessários para isso. Quando eu concluí a graduação, em 2011 mesmo já iniciei uma pós-graduação. Depois de concluída, né, a pós-graduação, aí já iniciou. Então, foi assim, praticamente um ano depois que eu concluí, eu já consegui iniciar lecionando. E aí, nisso, também, né, consegui ali desenvolver, ser professor. Mas eu também achava muito legal assim, a atividade que o coordenador do curso fazia, porque depois eu comecei a conhecer mais o papel da ação na época, porque exigia, na verdade, que eu conhecesse a estrutura do curso. E o meu trabalho, apesar de ser formado em contabilidade, como eu disse, o meu trabalho foi justamente havia estudado. E aí fiz, né, o trabalho. E para isso eu precisei da coordenação do curso na época. E me interessei também. Então, como professor na docência, lecionando, né? Hoje não atuo mais como coordenador, mas atuei como coordenador de curso, tanto de curso presencial quanto de curso à distância. Então, esse objetivo, né, foi traçado já lá na graduação, né? Hoje, estou, na verdade, desenvolvendo outras atividades. Da Facimed, que a gente observa também, são as oportunidades que a instituição dá aos acadêmicos de vivenciar as áreas ainda ao longo da graduação. Por exemplo, aqui na Facimed, os cursos têm várias ligas acadêmicas, onde o estudante ainda na graduação ele pode percorrer, então, decidir se é uma área que agrada, e se ele não gosta, ele pode participar e seguir. Acho que isso vale... Realmente, assim, fazer um teste, né? A gente fala assim, drive, fazer né? um test drive ali, passar, na verdade, né? É o que eu disse, às vezes a gente precisa passar por experiência. Interessante, assim, por exemplo, você entra na faculdade, que talvez a gente traça uma meta e ao longo do tempo a gente se desvia um pouco, não acontece aquilo que a gente planejou. Hoje você traça muitas metas, você pode se consiga alcançar aquilo que você... Período também, né? Participei de alguns eventos em formação em coaching também, e uma das coisas que eu aprendi, né, nesse processo, alcançáveis. Porque muitas das vezes a gente fala, né, um exemplo prático dentro disso, de repente ela fala assim, não, minha meta para esse mês é perder 7. Então, pô, é praticamente metade, né? Você levou aí, às vezes, a situação? Não dá. Na nossa carreira profissional, é a mesma coisa. Então, assim, olha, qual que é a minha meta hoje? Bom, minha meta hoje é escolher. Isso é uma meta. Por mais que seja uma decisão, mas é uma meta. Então, o que você precisa para poder alcançar essa meta? Olha, eu preciso verificar quais são os meus interesses. Então, o que eu gosto de fazer? Né? Quais áreas que comportam esses meus gostos, aquilo que eu realmente quero fazer? Isso é a primeira meta, que é definir. Depois que eu comecei, qual que é a minha próxima meta? Eu preciso concluir o curso, o semestre. E aí eu vou trabalhando. Aí você olha a carreira de sucesso, ela está longe, porque na carreira de sucesso você... E aí isso também, ele acaba sendo, digamos que, individual, né? Cada um tem a sua definição de sucesso. Para algum sucesso é ele poder trabalhar meio período por dia e ganhar, sei lá, 10 mil reais por mês. O sucesso pode ser o quê? Não, eu tenho que ganhar 40 mil por mês. Para mim, a minha definição de sucesso ela é essa. Então, assim, quando você já vai lá no final, por mês, a pessoa já pode pensar assim, e aí chegar lá não está muito distante. Então, o que a pessoa faz? Né? Eu quero daqui, aonde eu estou, até chegar nesses 40, como é que eu vou fazendo para poder alcançando isso de forma gradativa?
Um ano eu vou estar como? Daqui mais um, daqui 2, daqui 5, daqui 10. Porque se você projeta, você vai alcançar esse resultado, mas aí você vai conseguir realmente desenvolver essas pequenas metas. E às vezes até em coisas diárias, né? De repente, assim, acordar 3 horas mais cedo, será que a gente consegue? A primeira vez que você já não consegue dentro de uma sequência de dias que você está fazendo ali, no outro dia você já fala, ontem não consegui levantar 5, né? Existe uma programação que você também pode fazer ao longo, né, da noite ali, né? Que auxilia, dá para auxiliar. Mas uma coisa é, levanto às 8, quero levantar às 5, pô, vamos testar nesse próximo mês eu levantar às 7, depois às 6, né? No outro mês, depois às 5. Então você vai fazendo isso de forma gradativa. Nossa, mas vai demorar tanto. Bom, se você viveu aí que em uma semana você vai querer acordar às 5 todo dia. E para alcançar essa carreira de sucesso? Porque esse contato que a gente tem com as pessoas da profissão ou do trabalho que você executa, mas é vida. Então, assim, durante a minha graduação, né, me indicou. A gente conversava e tudo mais, né, sempre se tratou bem, mas aí ele ficou sabendo que comecei a lecionar. Então, assim, isso para lecionar e para outras atividades que eu já desenvolvi também, né? Essa questão do network, ele bastante, o contato com todas as pessoas, seja do gerente, né, do dono da empresa, até aquela pessoa gerente, mas todas elas têm a sua vital importância para a execução das atividades. Então, assim, às vezes esse contato com todos, né, no ambiente de trabalho, aquela promoção, muitas das vezes que as pessoas esperam, pode vir por onde a gente menos espera, justamente por uma indicação, às vezes, de uma pessoa que a gente nem estaria esperando. E é com você sobre as redes sociais atualmente, né, para os profissionais, que antigamente a gente percebia que algumas profissões apenas exploravam, profissões se encaixam. Eu, particularmente, quando vou procurar um profissional, seja de que área seja, eu procuro ver se... Eu gostaria que você comentasse qual a importância das redes sociais. Hoje, realmente, a nossa vida ela é um livro aberto, né? A gente eu mesmo já assisti alguns vídeos de pessoas, né, fazendo esses testes, na verdade, assim, na rua, né, e aí a gente visualiza que a pessoa, ao entrar, às vezes ali numa tenda, ela, para alguém fazer a leitura da mão dela ali, ela puxa a ficha inteirinha da pessoa, sabe, se tem tatuagem, se não tem, qual que é o nome, se é casado, se não é, se tem filho, porque as redes sociais faz isso, né. Hoje, existem empresas, né, não é o caso da nossa região, mas é algo que a gente tem que começar a trabalhar, porque se a nossa intenção às vezes é até trabalhar em outras regiões do país, existem empresas que o processo seletivo inicia a partir do LinkedIn. Então é ali que começa, né? Existem softwares próprios que já buscam informações, né? Softwares de RH que já fazem isso. Então, se não tem o perfil, não tem como selecionar essa pessoa. Então, é interessante sim ter, é interessante a gente desenvolver as nossas redes sociais. Porque uma coisa que às vezes a gente não para pensar, e é um cuidado que você tem que ter, é o seguinte, hoje, então, e tudo isso que está lá fica disponível e existem empresas hoje que trabalham com isso. Ela justamente faz uma verificação aí dos 3 últimos anos de registro das atividades dessa pessoa. E ali ela vai conseguir identificar, é uma pessoa polêmica, né? Ou como que é isso? Ela é uma pessoa que fala a verdade ali na rede social, transmite realmente boas informações, né? É uma pessoa que apresenta os trabalhos que desenvolveu, igual você falou. Então, para o processo de contratação, né? Você já bem disse, por exemplo, né? Sei lá, vou falar aí de um encanador, por exemplo. Posso pesquisar? Muitas das vezes a gente até vai lá primeiro, né? Algo de estética, então ela vai lá, ela olha, ela vê, olha, gostei, esse aqui não, esse, sabe? Então, hoje isso está muito pulsante, pode não falar. E o desafio também, né, Glauber, que eu vejo assim, é você diferenciar o seu perfil pessoal do profissional, que muita gente mistura isso também, igual você mencionou, acaba, o que poderia beneficiar, acaba, né, trazendo algo negativo também, né?
E uma coisa, assim, o interessante, óbvio, é você ter os dois perfis, né? Assim, se você, porque ó, a minha empresa funciona, o meu trabalho ele está aqui, né? A minha vida pessoal está aqui. Só que uma coisa que ao longo do tempo eu também percebi e é o que faz engajar, óbvio que não preciso ter tudo, né? Eu não preciso, sei lá, olha, chegou o gás, eu vou lá colocar, né? Não preciso. Mas as ações, as atividades que eu faço, aquilo que é interessante, né? Que é às vezes uma coisa que é um hobby que eu tenho, eu posso também, né? Dependendo da profissão que eu atuo, falar, olha, eu faço isso aqui, eu acho legal, eu curto. Porque isso também traz uma proximidade, né? Das pessoas que fazem aquilo para com o profissional. Então é interessante. O que não pode é... Já faz seu network. Bom, Glauber, e para terminar então a nossa live, eu deixei aquela pergunta que eu acho que realmente intriga muita gente, que é: o sucesso da carreira profissional baseia-se em trabalhar naquilo que gosta ou trabalhar naquilo que rende mais? Que é o que escolher algo que a gente goste de fazer para escolher algo que, mas naquela profissão eu vou ganhar mais do que eu gosto de fazer. Então, que para essa pergunta eu tenho duas respostas, sabe? Porque, assim, uma coisa que você faz, né, com amor e você gosta de fazer, eu te dou a certeza absoluta. Pode demorar um pouco mais, mas você vai ter o reconhecimento e o retorno com base naquilo que você está fazendo. Às vezes a gente tem algumas profissões que são ditas, né, profissões que remuneram pouco, mas eu conheço profissionais que estão nessas profissões que alguns julgam que remunera pouco e que ganha muito, por conta do profissional que ela é. Então, assim, óbvio, a gente vislumbra, como eu disse, né, a gente quer de forma mais imediata, o nosso imediatismo, né, as pessoas hoje têm muito disso, é o que eu falei, leva 15 anos para poder assim, fazer o que você realmente gosta, pode demorar um pouquinho mais, mas o resultado ele vai vir, e isso de forma bem prática, né. Agora, existe aquelas pessoas que acabam gostando de fazer, acabam, né, ao longo do período, gostando de fazer aquilo que rende mais também. Então, assim, é complexo esse processo, sabe? Porque às vezes você pode iniciar numa carreira que você não gosta tanto e que rende mais, e ao longo da carreira você assim, se identifica às vezes com uma área, uma ação daquilo que te rende mais. Eu escolhi aquilo que, né? E aí o ganhar mais, eu tenho que entender também como que é esse ganhar mais, né? Porque, e aí é onde eu falo, né? Que entra até as duas vertentes da resposta, porque às vezes o ganhar mais exige que eu trabalhe mais, dependendo da situação. E não estou falando de forma financeira, mas de dinheiro, né? Mas o que vale mais para mim? Um momento com a minha família, ou às vezes eu ter que estar em uma determinada atividade, um trabalho que me rende mais financeiramente, mas não me permite estar com eles. Qual que é a opção dentro disso, né? O que é melhor para mim? Existem momentos que conseguir atender uma necessidade, mas isso não só não pode, como não deve ser de forma assim muito prolongada, porque o nosso corpo também não aguenta, né? A nossa insatisfação ela acaba também vindo. Eu falo porque eu conheço médicos, por exemplo, que trabalham muito, né? E aí assim realmente não vivem bem. Mas eu também conheço médicos muito bem, né, definido ali e tudo mais. Então é relativo, né, digamos assim. Mas eu ainda fico, né, como eu falo, trabalhar, né? Aquele velho clichê que pesa, né? Mais um dia. Apesar da gente estar falando da outra parte financeira também, é o que no fim resulta mais, né? Traz mais resultados benéficos. Você fala segunda-feira. E aí você consegue, dentro disso, falando desse assunto que a gente está aqui, você consegue ter a visualização de duas pessoas distintas dentro disso. Porque às vezes eu estou aqui, tipo, nossa, segunda-feira, né? Mas eu ouvi, né, isso ele explicando que quando ele fala esse coragem, hoje é segunda-feira, na verdade não é nesse sentido, né? Ele já trabalha no sentido de falar assim, olha, vamos lá, vamos para a luta, né? Então vamos realmente para quem não quer. E na verdade, né, para quem não está morrendo, hoje é mais um dia, hoje é segunda, amanhã é terça. Quando a gente fala desse assunto, por exemplo, né, trabalhei de garçom aqui na cidade um período.
eu gostava demais, né? Naquela época, para mim, atendia o que eu queria e eu gostava, né? Depois, o meu gosto, digamos assim, mudou e eu fui para outras áreas. Mas eu falo assim porque, por exemplo, naquela época, né? Podia comer depois, né? E ainda ganhava, né? Ah, mas você não estava se divertindo igual os outros estavam. Eu estava, só não estava com eles, mas eu estava me divertindo da mesma forma e eu gostava de fazer aquilo. Chegou um tempo que eu falei, olha, isso aqui para mim hoje eu acho que já não dá mais, deixa eu procurar outra coisa para fazer. Então assim, dentre fazer o que eu gosto. Na hora que eu achar, né, que assim, olha, isso não está interessante, eu vou buscar, falar assim, olha, vamos lá, deixa eu pensar aqui o que eu posso fazer para poder seguir, né, com aquilo que eu gosto de fazer, né? Então assim, fiz isso, né, e é algo infeliz fazendo, infelizmente, né? Então fazer o que gosta, sem dúvida, em primeiro lugar. Agora, o conhecimento é bem-vindo. Eu acredito que você deva usar hoje na sua profissão alguma coisa, algum conhecimento, alguma experiência que você adquiriu nesse período, né? Sempre. Na época que eu... meus alunos, olha, gente, se vocês querem saber, porque você vê de tudo, de pessoa que... sim, eu trabalhei muito tempo atendendo festas realmente, às vezes particulares, então você vê tudo e todo tipo de pessoa. E aí com isso você acaba aprendendo a como lidar, como trabalhar com a pessoa. Então eu recomendava para eles, trabalha só para vocês saberem. Eu morei aqui em Cacoal um bom tempo, né? Voltei para São Paulo, fiquei 3 meses lá. E lá eu fui para trabalhar de garçom também. Uma das coisas que eu realizei lá em São Paulo, que eu achei muito interessante, por exemplo, falando desse processo de aprendizado ao longo da quer se desenvolver na carreira, uma das coisas que eu fiz lá foi procurar lá, por exemplo, lá tem bastante essa situação de empresas que fazem seleção para contratação. E lá, essas empresas, o que eu ouvia, se o cara precisa trabalhar, ele quer comer, ele vai trabalhar com o que der para ele trabalhar e na sequência ele vê alguma coisa para poder melhorar. Eu ouvi muito isso lá, nessas filas de emprego. E procurei por um determinado período ali, em média de 1 a 2 semanas, que era o que eu fazia, me leva que eu vou procurar. Aí ele falou, não, mas aqui não funciona assim não. Eu falei, não, me leva. O não eu já tenho, então deixa eu ir para ver o que vai dar. E nessa experiência lá, eu entrei, ofereci meu currículo em alguns lugares, na época, né, fui fazer esse trabalho, e entrei num espaço, né, num restaurante lá em São Paulo, bairro do Itaim, bem interessante lá. O nome dele era Jardim. Estava saindo, eu não sabia, mas ele estava saindo naquele momento, era o gerente do espaço ali. E aí eu falei para ele, eu falei assim, olha, eu estou procurando emprego e tal, tá aqui, né, meu currículo. Ele olhou o currículo, olhou para mim, aí ele falou assim, você tem caneta e papel aí? Eu tava com isso na hora. Falei assim, acho que ele vai fazer um teste, né? Aí ele já começou falando para mim, eu preciso que você traga RG, CPF. Aí eu fiquei assim, aí ele falou, você pode começar amanhã? Eu falei assim, eu posso. Então assim, não esperar, às vezes a gente fica esperando a oportunidade vir, em que eu fui garçom. Uma delas que eu assim, acho interessante registrar essa. Assim, não espera chegar, nossa, eu vou esperar porque o momento é agora. Não, o momento é toda hora, né? Então assim, dentro do possível, faz e faz bem feito, né? Aproveita todas as oportunidades. E foi interessante porque realmente ali ele falou, olha, eu estava indo na agência para poder fazer uma seleção e chamar aqui 3 pessoas para poder vir trabalhar, mas você já chegou, eu estou vendo aqui, você já trabalhou em alguns locais aqui, e ali eu já comecei a trabalhar com eles. E lá eles tinham uma regra, né, que para que a gente realmente chegasse ao posto de garçom, demorava aí 3 meses. Com 1 mês e meio, eu fiz um processo lá com o... E aí ele falou assim, mas você já trabalhou com isso? Eu falei, não, trabalhei com isso não. Ah, mas você já sabe, pode pegar, toma aqui. E aí eu já ganhei, digamos assim, a minha promoção. Ia levar aí 3 meses para mais, 1 mês e meio ele já me deu. Então, assim, a gente não pode deixar as coisas, né, as suas atitudes é que vão fazer o profissional que você quer ser futuramente. Então não perde tempo, não perde a oportunidade, vai, faz mesmo.
porque às vezes a gente fica nessa espera, né, do dia bonito, a espera do amor ideal, e às vezes a gente não olha que do lado tem aquilo que a gente precisa e a gente não está conseguindo ver. E na carreira profissional é dessa forma. Às vezes por ações simples que a gente faz, né, a gente consegue alcançar resultados aí por todo esse conhecimento que você transmitiu para nós e para o pessoal também que está assistindo nossa live. Muito obrigada. Gente, eu fico grato assim, né, por estar aqui com a Facimed, justamente continuar com essas atividades, desenvolver mais atividades como essa, trazer outros profissionais para falar de outros assuntos. Então a gente pede para que você no YouTube aí assuntos, temas que vocês queiram, que a nossa intenção aqui é poder produzir, né, esse material também para vocês. Então acompanhe nossas redes sociais, se cuidem, um grande abraço e até a próxima. O que você vê quando pensa no futuro? Não se preocupe se tudo parece um pouco incerto. A Facimed está aqui para conectar você ao futuro. Sempre é tempo para começar. A hora é agora e o melhor lugar você já sabe, né? Vestibular Turmas de Julho Facimed. São cursos e à distância esperando por você. Inscrições no site vestibular.facimed.edu.